Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhores Vereadores, caros colegas deputados municipais, Senhores Adjuntos, Senhores Assessores, dirigentes e funcionários municipais hoje aqui presentes, cidadãos do público que nos acompanham aqui e lá fora. Há 3 anos que a coligação Novos Tempos, liderada por Carlos Moedas, assumiu o governo da cidade de Lisboa, na sequência de uma vitória eleitoral em eleições que muitos não anteviam e cujas possibilidades de sucesso eram menosprezadas, isto após 14 anos sucessivos de governação do Partido Socialista e dos seus coadjuvantes à esquerda. Este estado de coisas em Lisboa parecia mesmo uma inevitabilidade. Até que os lisboetas decidiram desafiar essa inevitabilidade e decidiram pela mudança, apontando para o futuro, libertar a governação da cidade de amarras ideológicas, de projetos de facção que correspondem a uma visão sectária da política e tribalística da sociedade. Uma cidade onde as pessoas eram no domínio do discurso político e de algumas intervenções colocadas umas contra as outras. Uma cidade onde as vitórias de uns correspondiam sempre às derrotas de outros. Num jogo que era de soma zero, onde quem perdia éramos todos nós. Ciclistas contra automobilistas. Peões esquecidos no meio dessa guerra. Cultura de elite contra a cultura popular. Cultura de extração multicultural, necessária e precisa, contra outras formas tradicionais de cultura popular portuguesa, menosprezadas ou ridicularizadas. Atenção e muita atenção e muito investimento na cidade turística. E total desinteresse pela cidade esquecida. Uma cidade, um conto de 2 cidades. Os lisboetas decidiram-se pela mudança. Ousaram acreditar e dar uma hipótese à mudança. E é esta a escolha que Lisboa será chamada a responder dentro de 1 ano. E essa mesma escolha, como nós verificamos aqui, entre a mudança que almejamos e que apontamos com Carlos Moedas, ou regressar ao passado. Falam-nos aqui de alojamento local, mas quem é que presidiu a explosão de alojamento local em Lisboa? Quem é que presidiu e desenvolveu a maior concentração de indústria hoteleira em Lisboa? E nós não, esse malvado, e nós não verberamos o desenvolvimento que Lisboa teve, porque essa é a nossa diferença. Porque nem tudo aquilo que recebemos foi mau, mas sabemos apontar os problemas daquilo que herdámos para os resolver para o futuro. Porque é essa a história e é esse o sentido da governação em democracia. Não é de rupturas, não é de apontar que aquilo que estava no passado é mau e que aquilo que está agora é bom. Também não é aquilo que nós dizemos que agora é tudo péssimo só porque nós não governamos e porque os lisboetas, vá-se lá saber porquê, decidiram apiar o Partido Socialista e a sua esquerda urbana ou depressiva sair da governação da cidade de Lisboa. Querem-nos mandar para o passado novo? Um passado onde não havia 105 mil lisboetas com passe gratuito que dizem aqui que timidamente estavam a tratar. Timidamente. 8 anos de governação nacional onde houve dinheiro a rodos como nunca, montados literalmente numa montanha de dinheiro onde nós deixámos as contas limpas e que no entanto não chegaram para os investimentos públicos, para os serviços públicos, para a qualidade de vida das pessoas, para a paz social nas escolas, para a paz social nos hospitais, para a paz social nos tribunais, para a motivação das forças de segurança. E é isso que estamos a resolver no país e é isso que começámos há 3 anos a resolver em Lisboa. Caricaturávamos como as pessoas contra as bicicletas. No entanto, investimos como nunca na rede gira. Criticávamos e menosprezávamos como as pessoas contra o futuro, contra as novas formas de mobilidade suave. E, no entanto, menosprezaram a rede de ciclovia que apenas aumentavam descaracterizadamente, sem cuidar da sua manutenção, sem cuidar da sua verificação, sem cuidar da sua melhoria. Coisas que nós estamos a fazer. Senhor Presidente e senhores vereadores, é certo que temos problemas, é certo que nós não podemos fazer em 3 anos aquilo que os outros não conseguiram fazer em 14. Mas a maioria dos nossos compromissos eleitorais foram concretizados e muitos dos projetos herdados do anterior Executivo e que estavam parados foram desbloqueados. Estamos sim a fazer Lisboa, na área social, na habitação, na economia, na cultura, na mobilidade, no urbanismo, na transparência e prevenção da corrupção,
na higiene urbana, no ambiente e nos espaços verdes, na educação, na segurança e no socorro das populações, na área financeira, na prevenção e também na segurança. Quanto à segurança, o que se disse do Presidente Moedas, o que se disse que quer a candidata a xerife, a ridicularização e o ataque de caráter. Aliás, linha que temos que analisar profundamente do ponto de vista democrático. E já lá vamos à higiene urbana, e já vamos ao lixo sobre o lixo, ao lixo que o Partido Socialista atira ao lixo de Lisboa, o lixo que polui as nossas cidades em cartazes de forma vil que apocam o nome do Presidente de uma Câmara, substituindo-o por baldes de lixo. Mas já lá vamos, porque sobre a segurança e sobre a prevenção da criminalidade há muito a dizer. Nós não queremos alterar as competências legais da Polícia Municipal de Lisboa e do Porto. Não as queremos alterar. Queremos apenas é que impere o bom senso. Não há cidadão de Lisboa que não perceba que um polícia municipal de Lisboa, graduado na escola de polícia, que seja polícia de facto de profissão, não possa conduzir um meliante que tenha encontrado à esquadra de polícia mais próxima. Isto sim é amarras ideológicas que nós queremos terminar imediatamente. E é por isso que nós sim vamos fazer valer a nossa vontade e estamos de facto com o Presidente da Câmara de Lisboa. Porque a vontade do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é a vontade dos lisboetas neste caso. Sobre a higiene urbana, deixem-me que vos diga, nenhum problema da cidade de Lisboa, nenhum, higiene urbana, mobilidade, habitação, qualquer problema, justifica a demolição de um Presidente. Nós nunca fizemos assim com o Fernando Medina, nem mesmo quando ele andava a transportar bilhas de gás vazias a fingir que eram cheias. Nunca o fizemos. Nunca o fizemos. E exigimos da parte de um partido de governo, de um partido responsável, o mesmo respeito. Aquilo que estão a fazer com um cartaz é exatamente aquilo que fazem outros partidos situados à nossa direita que vocês tanto verberam. Aquele cartaz podia ser perfeitamente assinado por André Ventura. Em vez disso, vocês colocaram lá a vossa assinatura e deveriam ter vergonha por fazer um cartazes desses. Porque, além disso, além de que é mau do ponto de vista democrático, mau do ponto de vista moral e ético, porque não se combate um adversário político assim atirando-lhe lixo à cara e maculando o seu nome, mas muito mal fazendo jogos gráficos com o seu nome. Pior do que isso é ser injusto. E são muito injustas as críticas que nos têm feitas. Porque a responsabilidade pela limpeza da cidade é uma responsabilidade de todos. A começar, naturalmente, pela Câmara Municipal e pelo Presidente que dá a cara e que tem o seu nome vilipendiado por essa responsabilidade que é de todos coletiva, que é a responsabilidade também dos senhores 24 Presidentes de Junta, que é a responsabilidade também legal, inclusive, dos senhores 24 Presidentes de Junta, que é a responsabilidade de todos, dos comerciantes, dos cidadãos, dos turistas, de todos nós que aqui frequentamos. Mas aquilo que estamos a fazê-lo e estamos a fazê-lo bem. Recolhemos mais lixo em comparação com 2023, mais 3% em relação ao ano passado, 214 mil toneladas recolhidas só até agosto, mais 8 mil toneladas recolhidas este ano do que no ano anterior. Temos competências e estamos a executá-las, mas também sabemos aquilo que herdamos. Grande parte das viaturas tenham uma idade igual ou superior a 20 anos de idade, quando o seu prazo de vida útil variava entre os 12 e os 14 anos. Vem aqui o Presidente da Conselhia do Partido Socialista invocar que as viaturas estão, a maior parte delas, estão muitas vezes nas oficinas. É verdade, foram as viaturas podres e velhas que vocês nos deixaram. As juntas de freguesia são parceiros essenciais para uma cidade mais limpa. É verdade, são parceiros essenciais, mas então têm que se comportar como parceiros leais nesta discussão. Parceiros leais na resolução deste problema. E assim vamos resolver um problema que é de todos. Porque não pensem os senhores presidentes de junta de freguesia do Partido Socialista ou do Partido Comunista ou de outro partido qualquer, não pensem que também não serão escrutinados pelos cidadãos tal e qual. Porque este é um debate que nós abraçamos com toda a veemência. Abraçamos este debate e não temos medo dele. E vamos ao debate até ao fim. Ainda na questão da higiene urbana, é importante dizer que as campanhas cívicas não se devem só dirigir à condução responsável, à prevenção do uso do álcool na via pública, a um comportamento ético na igualdade de género, mas também, naturalmente, a um comportamento ambiental correto. Falar da defesa ambiental não significa apenas falar em conceitos abstratos de proteção do planeta.
Falar em educação ambiental e em proteção do ambiente significa também sermos responsáveis pelo lixo que depositamos na porta e sermos responsáveis também pelo lixo que devemos colocar dentro do ecoponto e não apenas à porta do ecoponto. A Câmara Municipal é responsável pela limpeza da cidade, mas a Câmara Municipal de Lisboa não é responsável por ser criado dos maus hábitos dos outros. Ainda sobre a limpeza da cidade, é importante dizer que este é um trabalho diário e contínuo. E que a maior parte destes ataques, sim, dirigem-se aos trabalhadores da Câmara. E dirigem-se aos trabalhadores da Câmara porque nós contratámos 404 colaboradores, 352 cantoneiros e 52 motoristas. Em 2022 foram 174 cantoneiros e 25 condutores. Em 2023 foram mais 23 cantoneiros e este ano 155 cantoneiros e 27 condutores. E está agora aberto o procedimento concursal para mais 50 cantoneiros e 30 condutores. Nunca ninguém colocou tanto dinheiro no problema de higiene urbana como nós. E não conseguimos ainda resolver estes problemas todos porque a herança de facto é muito, muito má. E esta é uma herança de lixo. É uma herança do Partido Socialista. Mas também há outros temas que podemos falar sobre o estado da cidade. O estado da cidade não é perfeito e provavelmente nunca o será. Mas não havia estado da cidade perfeito no passado. A cidade de Lisboa não era uma cidade solidária, bucólica, idílica, onde não havia barulho, onde todos andávamos em 15 minutos, onde não havia problemas. E onde estes problemas passaram todos a ser agora com o Presidente Moedas. Sobre o ruído, nem sequer havia uma linha. Agora há. E agora podemos fazer comparações e podemos apontar aqui os números das queixas na relação da linha do ruído. Porque essa linha foi criada por nós. Mas apostámos também na dignificação do Estado Social a nível local. Nós temos que destacar o Plano de Saúde 65+, criado precisamente há 3 anos, no auge da crise do Serviço Nacional de Saúde, principalmente sentido em Lisboa. E a este respeito sobre o Serviço Nacional de Saúde, não podemos deixar de saudar o Governo da República por finalmente lançar a construção do novo Hospital de Todos os Santos, uma obra ansiada pelos lisboetas há mais de 20 anos. Ainda na área social, podemos também falar do problema das pessoas em situação de sem-abrigo. E este problema, que tem sido instrumentalizado por uns, é um problema muito sério. Por isso nós não podemos deixar de denunciar aqui, com a maior veemência, a tentativa de instrumentalização e guerrilha política que as forças políticas da extrema-esquerda fazem em torno deste problema difícil e global. Mas nós não nos escondemos na vitimização sobre este problema. Aliás, sentimos que este é um combate político. Uns combatem com armas leais, outros com armas desleais. E é da vida. Não o lamentamos. Respondemos fazendo. E aqui a prova é que nós investimos como nunca no apoio a estas pessoas. São 70 milhões de euros nos próximos anos. É muito dinheiro para Lisboa resolver um problema que é nacional e que já agora é um problema que é regional e que é um problema transversal. E por isso mesmo, temos que dizer aqui que Lisboa não pode resolver sozinha os problemas do país. E Lisboa não pode também fazer aqui, apenas no seu território, nesta área do município, aquilo que os outros municípios da área metropolitana de Lisboa não querem fazer. Nós compreendemos as angústias de alguns presidentes de junta de freguesia do Partido Socialista, não todos, mas alguns, que são muito vocais e muito proclamatórios na exigência da resolução deste problema destas pessoas, mas são sempre os primeiros a protestar quando a solução passa por acolher essas mesmas pessoas nos seus próprios territórios. Nós compreendemos isso. Não será muito leal, não será muito cordial, mas compreendemos. Mas por isso mesmo deixamos aqui um repto a esses senhores presidentes de junta. Exijam então dos vossos camaradas socialistas de Loures, da Amadora, de Odivelas, de Sintra ou de Almada, que façam também a sua parte, que partilhem um bocadinho este fardo e que façam essa parte para que Lisboa e os lisboetas, os vossos fregueses, os nossos municípios, não tenham de suportar esta situação sozinhos. Porque a solidariedade não pode ser uma palavra vã. E é por isso também que destacamos o Fundo de Emergência Social, que nós introduzimos com novas regras.
o novo modelo de apoio alimentar para apoiar as pessoas em situação de grave carência alimentar, em colaboração também com as freguesias e com as IPSS. O Gabinete de Finanças Sustentáveis, no apoio às famílias sobreendividadas, em parceria com a DECO, ou a criação de cabaz bebê para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhores vereadores, nós tínhamos poucos meses de mandato quando o regime imperialista de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. E, muito seriamente, é caso para perguntar, é mesmo caso para perguntar o que é que seria se o Partido Socialista tivesse vencido as eleições em Lisboa e tivesse precisado da esquerda comunista para governar a cidade. Os ucranianos sabem bem que Lisboa nunca vacilou, nem vacilará no apoio à liberdade e soberania da Ucrânia. Destacamos por isso como um dos maiores motivos de nossa satisfação, porque era uma obrigação e um dever ético nosso, o dever cumprido do apoio que Lisboa deu aos refugiados da guerra. E não esqueceremos nunca aquelas semanas que corresponderam à abertura do Centro de Acolhimento e Emergência nas primeiras semanas da brutal agressão imperialista de Putin, onde foi assegurado o alojamento e o apoio a quase 4.000 pessoas e a criação de um programa municipal de sucesso que apoiou e reintegrou aqui em Lisboa mais de 3.000 pessoas refugiadas que hoje vivem e contribuem para a vida da nossa cidade. Aos cidadãos ucranianos, residentes e refugiados em Lisboa que nos acompanham, nós dizemos Slava Ukraini. Nós continuaremos sempre, sempre com vocês. Senhora Presidente, Senhor Presidente, em poucas áreas poderíamos apresentar tanto trabalho, mas tanto trabalho, e demonstrar tantos resultados como na área da habitação. E isto é mensurável por todos os indicadores. Assinámos contratos para investimento em habitação municipal neste mandato, superando o valor de 560 milhões de euros. Alocámos 140 milhões de euros destinados à reabilitação de habitações municipais devolutas e à renovação dos bairros municipais que faziam parte da cidade esquecida. Destinámos 85 milhões de euros à reabilitação de edifícios com condições de habitabilidade indignas, num total de 8.543 habitações que nós herdámos em estado deplorável. Entregámos já cerca de 2.000 chaves de habitações. E as habitações não são nossas, nem são do Partido Socialista. As habitações são do povo de Lisboa para acudir aos mais necessitados e para quem delas mais precisa. Destacamos um instrumento extraordinário de subsídio ao arrendamento acessível que tem sido um sucesso. E que quanto mais dinheiro houvesse, mais sucesso teria. Disponibilizámos casas para 40 polícias. E, naturalmente, temos de destacar o processo de elaboração da primeira Carta Municipal de Habitação de Lisboa, um instrumento de planeamento estratégico em matéria de habitação para os próximos 10 anos. Mas nós não esquecemos, nem podemos esquecer as cidades que antes era esquecida. Porque para nós todas as áreas de Lisboa são partes da mesma cidade. E por isso destacamos a execução do programa Morar Melhor em 11 bairros municipais, com intervenções de recuperação e requalificação para a melhoria das condições de habitabilidade nestes bairros. Até ao fim deste ano, vamos concluir todas as casas não tituladas e vazias que encontramos em 2021, antecipando em um ano os objetivos que fixámos no programa contratual com a Gevalli. Isto é um sucesso extraordinário. Em dezembro deste ano, não haverá mais casas vazias e não tituladas na posse da Gevalli. Todas elas serão entregues à Câmara. Todas elas estarão prontas para integrarem o sistema e todas elas estarão prontas para as pessoas que mais delas necessitarem. Só no corrente ano de 2024, a Gevalli vai executar mais obra ao abrigo dos contratos de programa que se executaram durante todo o mandato anterior do Partido Socialista, ou seja, entre 2017 e 2021. O valor absoluto da obra executada é neste momento superior, durante o atual ano, precisamente ao que foram nos 4 anos anteriores. Durante este ano temos a correr 40 mega empreitadas em simultâneo. Não há comparação possível com mais sítio nenhum no país, nem no mandato anterior. Nenhuma. E quem zomba disto é quem não conhece a cidade, é quem nunca pisou os pés, nunca colocou os pés num bairro municipal, nunca esteve com aquelas pessoas, nunca falou, nunca teve uma conversa com um funcionário da Gevalli. O ano 2024 é mesmo o ano de maior investimento sempre na reparação de elevadores em bairros municipais. Só em Marvila, onde tem havido contestação insuflada e instrumentalizada pelo aparelho local do Partido Comunista, há um investimento de 3 milhões de euros,
sendo cerca de um milhão de euros só em modernização. Um investimento, repito, de 3 milhões de euros, sendo cerca de 1 milhão de euros em modernização dos elevadores. Sabem quanto é que o passado a esquerda mobilizava para a modernização dos elevadores em Marvila? 90 mil euros. Nós gastamos 10 vezes mais. 10 vezes mais. Teriam de nascer 10 vezes. E também no bairro Padre Cruz estamos a instalar 10 elevadores em edifícios que nunca os tiveram. No bairro Padre Cruz, na freguesia de Carnide. O Sr. Presidente da Junta de Carnide sabe bem de que elevadores estamos a falar. Num total de investimento no valor de 1,5 milhão de euros. Os projetos sociais também nos bairros municipais cresceram em mais de 200%. Como são exemplo disso, o Bora Mexer e os talentos dos bairros. Aumentamos as equipas de proximidade. Iremos terminar todos os investimentos nos gabinetes de bairro, finalmente dando condições aos funcionários e, sobretudo, focando-nos na proximidade das pessoas, porque essa é a nossa preocupação. E por tudo isto, por tudo aquilo que fizemos até agora, e também pela forma como a senhora vereadora tem sido tratada, que foi destratada numa manifestação cívica em Lisboa, cujo ato antidemocrático foi absolutamente deplorável, queria aqui, em nome do PSD, dar uma saudação especial à vereadora Filipa Roseta e ao Presidente da Câmara, Carlos Moedas, porque vocês têm a nossa solidariedade. E Filipa, tu podes continuar a ir a todas as manifestações, porque desta vez estarás-me lá ao teu lado, ali contigo e a todos nós contigo ao teu lado. E vamos ver se nos expulsam dessas manifestações. Senhor Presidente, a economia de Lisboa floresce com mais inovação e mais emprego. Vão aos indicadores, todos eles dizem o mesmo. Zombam das fábricas de unicórnios e dos unicórnios. Zombam disso. António Lobo Antunes teria uma frase adequada para esta zombaria num dos seus romances. Mas não o vou citar aqui, porque nos tempos do politicamente correto seria certamente criticado e destacado por erroneamente nas redes sociais, apesar de ser uma frase de António Lobo Antunes. Mas sim, vou arriscar. É o riso dos nécios. E é o riso dos nécios porquê? Porque já foram criados mais de 7 mil postos de emprego anunciados. E no nosso mandato, as empresas tecnológicas que vieram aqui, vários países, cerca de 22 países para Lisboa, de facto fazem, de facto produzem, de facto criam emprego. Lisboa precisa de emprego e não precisa de emprego só na área turística, que foi a receita de arroz, de outra vez arroz com atum, que nos foi dada durante 8 anos seguidos, ou 14 anos seguidos em Lisboa, que era só receitas do turismo. Lisboa precisa diversificar a sua economia. E parabéns, Sr. Presidente Moedas, por esta matéria. E sim, é importante o seu esforço inclusive é pedagógico, porque aquilo que estamos a fazer politicamente também é um ato de pedagogia democrática. É resistir perfeitamente em condições e com consciência em relação aos ataques que nos são feitos e persistindo naquilo que nós acreditamos ter razão. O tempo explicará que o Presidente tinha razão antes de lhe darem razão. Também na cultura destacamos uma das marcas mais impressivas do nosso mandato, que é a criação do programa Um Teatro em Cada Bairro, o lançamento do Passo Cultura, o aumento dos apoios atribuídos a entidades culturais, a verdadeiras entidades culturais, diga-se, e o maior investimento e apoio de sempre às marchas populares de Lisboa. E também no urbanismo destacamos a redução dos tempos de apreciação dos processos e o programa As Minhas Obras, uma via fast track para obras simples, com um tempo médio de apreciação de 2 meses nos projetos de arquitetura, bem como a criação da figura do gestor do processo, que vá-se lá saber porque numa cidade como Lisboa não existia para o acompanhamento dos principais processos. Investimos na cidade esquecida, sim, com a reabilitação urbana da Quinta do Ferro, após décadas de indefinição e intervenções frustradas. Novas casas de habitação acessível, nova praça, novo jardim, um novo parque de estacionamento público subterrâneo. Assinalamos a recuperação urbana do bairro do Calhariz de Benfica, sujeito anteriormente a um plano com mais de 20 anos e profundamente desatualizado quando o recebemos face ao enquadramento atual da nossa cidade e daquela freguesia. E destacamos ainda no âmbito do programa Praça em Cada Bairro, que nós herdamos e que nós continuamos a desenvolver, a conclusão da obra no Largo do Rio Seco, no Largo de São Sebastião, na Praça Humberto Delgado em Sete Rios e o lançamento do projeto na Parada do Alto São João. Continuamos também a apostar em construir uma cidade mais próxima das pessoas, dos bairros, das comunidades, investindo numa cidade que era até agora dual e que era até há pouco dual, numa cidade que não pode ser esquecida.
Mas estas pequenas obras coincidem também com a maior obra de sempre, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. E mais uma vez queria saudar aqui a coragem do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque qualquer político pensaria nas eleições seguintes. E o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa arriscou tudo na obra que é uma obra impactante, uma obra que causa constrangimentos, mas pensou nas futuras gerações. E isso é a diferença entre um político e um estadista, entre um bom político e um mau político. É que um bom político pensa nas próximas gerações, um mau político pensa nas próximas eleições. E é por causa disso que acreditamos, Presidente Moedas, que se decidir recandidatar, e assim o esperamos, nós estaremos naturalmente consigo na primeira linha a continuar a mudança que prometemos aos lisboetas. Muito obrigado.